Meus amados, vamos ler o texto sagrado? Vamos ler o texto sagrado na primeira carta, primeira epístola de João. Nós vamos ler o capítulo de número 2. Vamos ler juntos. 1 João, capítulo 2. Quem encontrou, por favor, diga amém. Amém. Está escrito assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém, amém, gente? Amém. Por favor, repita comigo. Filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Pai, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra, e eu te peço que o Senhor revele essa palavra ao coração dos teus filhos, trazendo entendimento, crescimento, trazendo vida e transformando realidades. Espírito Santo, eu confesso publicamente que dependo de Ti para anunciar o Evangelho. Por isso, fale conosco por Tua bondade. E na medida que os Teus filhos entenderem a Tua palavra, que eles possam reagir glorificando e exaltando o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus filhos, texto que eu tenho para expor é rápido, porque daqui a pouco nós vamos cear. Mas é uma palavra muito objetiva. Você sabe que João, o evangelista, ele foi um discípulo muito próximo de Jesus. Muito próximo. Ele era um discípulo que nós podemos afirmar que já teve a capacidade e a oportunidade de ouvir os batimentos cardíacos de Jesus, de tão próximo que ele era de Jesus. Logo, isso nos chama a atenção para prestar atenção no que ele está nos dizendo nesse texto. Porque o que ele está dizendo nesse texto é algo de suma importância para a igreja. É algo que diz respeito à vida da igreja. É algo que diz respeito à sobrevivência da igreja na terra. É algo que diz respeito à sobrevivência do crente que sentou aí do seu lado. Então, é necessário que nós apliquemos total atenção a essa palavra. E qual é a palavra que João está liberando nesse texto através do Espírito Santo? Ele está, com muito amor, nos dando um conselho. E qual o conselho? Com amor. Ele diz: filhinhos, não pequeis. Por favor, diga, não pequeis. Não pequeis. Por favor, diga, eu não posso pecar. Eu não posso pecar. E essa palavra, geralmente, ela nos traz um desconforto. Tanto é que é uma palavra muito pouco pregada nos púlpitos. Porque é o tipo de palavra que não aguça o sentimento de expressar uma alegria, mas nos dá a vontade de segurar a cadeira e procurar um lugar para se esconder. Mas, na verdade, é muito necessário que a igreja entenda que a vontade de Jesus para a sua vida é não pecar. É que você não peque. É que você não viva na prática do pecado.
Pastor, o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus. O pecado é tudo aquilo que você faz que não é da vontade de Deus. O pecado é tudo aquilo que você faz que te afasta do que Deus tem para a sua vida. Qualquer coisa que você faça que te afasta do que Deus tem para você, é pecado. Até não fazer o que Deus nos escolheu para fazer, é pecado. Então, o original do hebraico da palavra pecado é ratá, que significa errar o alvo. Toda vez que a gente peca, a gente erra o alvo. O Senhor disse, sejam santos. Aí a gente comete infrações. O Senhor disse, ame. E a gente odeia. O Senhor disse, faça. E a gente não faz. Então todo o pecado erra o alvo. E eu quero acreditar, claro que entendendo o que a Bíblia diz, que nenhum de nós aqui tem prazer no pecado. Mas também nenhum de nós pode dizer, eu não peco. Porque nós estamos suscetíveis a errar o alvo todos os dias. Se a gente não vigiar, a gente erra o alvo. E se a gente errar o alvo, a gente peca. A gente está sujeito ao pecado. E todos nós, durante o dia, de uma maneira ou de outra, se não vigiarmos, vamos acabar pecando. Vamos acabar errando o alvo. Pastor, o que a Bíblia diz com relação ao pecado? Vamos ler aqui comigo? 1 João capítulo 3 e versículo 9. Vamos ler comigo? 1 João capítulo 3 e versículo 9. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer com relação ao pecado. Vamos ler juntos? Já que está bem nítido aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Entendeu o texto? Olha o que o texto está dizendo. Em outra tradução está dizendo assim, ó. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então é muito simples saber se você realmente nasceu de Deus. Porque se você nasceu de Deus, nasceu de novo, o Espírito de Deus habita dentro de você. E você não vive mais na prática do pecado. Possa até ser que por algum motivo, possa até ser que eventualmente, possa até ser que talvez você peque, mas é impossível permanecer no pecado. Por quê? Porque você nasceu de novo e é nascido de Deus. Você está entendendo o texto? Quem é nascido de novo não permanece na prática do pecado. Qual a diferença entre o pecador e o ímpio? Alguém que cometeu um pecado e o ímpio? Simples. Alguém que cometeu um pecado, já não está nele, é uma coisa. Alguém que comete pecado e tem esse pecado como prática diária de vida, é ímpio e pratica a iniquidade. Por isso, essa palavra nos chama a atenção para dizer, nenhum de nós aqui, hoje reunidos nessa Santa Ceia, podemos correr o risco de termos pecados de estimação
de termos amigos pecados ou pecados amigos, ao ponto que esses pecados amigos façam parte da nossa vida. Porque se os pecados amigos fizerem parte da nossa vida, nós estamos vivendo na prática do pecado, e isso é sinal que nós não nascemos de novo, e quem peca é do maligno. Vamos falar aqui, quem aqui vai lembrar? Vamos ver se pode falar sem medo. Vamos falar um nome de pecado aqui? Vamos falar. Quem pode falar um nome de pecado? Vocês não conhecem nenhum pecado? Mentira! Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quando você tem uma vida que você pratica a mentira constantemente, você está declarando que você é filho do pai da mentira. Então, mentira é pecado. Outro pecado. Cobiça. Também é pecado. Outro pecado, gente. Inveja. Também é pecado. Soberba. Também é pecado. Gula. Essa aí vai pegar um monte de gente, hein? Melhor a gente pular essa parte, hein? Também é pecado, gula. Levantar falso testemunho. Também é pecado. O que mais? Roubar. Roubar é pecado, gente? Também é pecado. Vocês estão com medo de falar os pecados, né? Tá bom. Esse foi os pecados que está na cadeia, está na prateleira de baixo. Vamos começar a falar dos pecados de verdade, gente? Fala mais pecado aí. Matar é pecado, Adultério é pecado. O que mais? Fornicação é pecado. O que mais? Imoralidade sexual é pecado. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos ser sinceros. Pornografia é pecado. Gente, por que eu estou pedindo para você falar? Porque todos nós que estamos hoje aqui sabemos o que é e o que não é pecado. E o conselho de Deus para nós é: não aceite viver na prática do pecado. Não aceite que o pecado seja um habitante da tua casa. Não deixa o pecado morar na tua mente, no teu coração e no teu corpo. Não faça amizade com o pecado, porque você nasceu de novo, você nasceu de Deus, e o Espírito Santo mora na tua vida. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Não pequeis. Pastor, agora como lidar com o pecado do meu irmão? Não é? Porque assim, para deixar uma coisa bem clara, nós estamos nascendo, nós estamos em casa. Não tem ninguém aqui escondendo o pecado de ninguém. Quem pecar vai pagar o preço. Diga amém. Amém. Se pecar e estiver literalmente ligado ao altar, vai ser cobrado, vai pagar o preço, vai ser afastado. Pode ser quem for. Entende? Se for um irmão simples que eu digo, que não esteja ligado ao altar, ao ministério, o Senhor vai te cobrar isso. Você vai pagar um preço. Deus não se deixa escarnecer. O Senhor não aceita com que os seus filhos vivam a vida de pecado, porque o Senhor tem ciúme de você. Todas as vezes que você decide viver e conviver com o pecado, você está traindo a Deus. Então, como que eu trato o pecado, meu irmão? Quero deixar bem claro, ninguém aqui pode chegar porque alguém ali pecou, vir aqui e ter que falar aqui na igreja. A igreja não é lugar de falar de pecado de ninguém, não. Mas não há nada que fique escondido aos olhos do Senhor e nem aos olhos da igreja, porque a igreja é luz. Então não adianta cavar um buraco e enterrar. Não adianta colocar debaixo do tapete. Não adianta tentar camuflar, porque todo pecado se torna visível no tempo oportuno.
Então qual é o princípio? Nós vamos ler Mateus capítulo 18 e nós vamos saber como lidar com o pecado do nosso irmão. Nós vamos saber como um dos nossos irmãos vai lidar com o seu pecado. 18:15. Mateus 18:15. Eu vou ler para vocês para ficar mais fácil. Ora, disse Jesus: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o. Por favor, diga repreende. Então, olha aqui, ó. Veja bem, não é que você está na posição ali elevada acima do teu irmão, mas se você souber de algum irmão que está em pecado, vai até ele e repreende ele. Não é para postar, não é para comentar, não é para chamar um amiguinho e falar, não, vai até o seu irmão, porque se você falar para outra pessoa, você é fofoqueiro. A Bíblia manda você ir até ele e fazer o quê? Repreende-o. Ô minha filha, o que você está fazendo da sua vida? Ô meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Você tem chamado de Deus, você é escolhido de Deus, você vai para o céu, o Espírito Santo está em você. Diz a Bíblia, entre ti e quem, gente? Entre ti e ele. Então esse negócio, gente, de pegar a fraqueza de alguém, descobrir o erro de alguém e espalhar para as pessoas é do maligno. Porque com isso o diabo entra e a pessoa que só cometeu o pecado, agora tem um problema, tem que lidar com situações adversas. Então nunca pegue o pecado de alguém e saia falando para ninguém. Se Deus permitiu que você soubesse desse pecado, é porque Deus acredita que você vai até o teu irmão e entre você e ele só, você vai repreendê-lo, e se ele te ouvir, a Bíblia diz, ganhaste o teu irmão. Entendeu? Olha a autoridade que tem sobre a sua vida. Ah, mas a gente tem que falar com o pastor? Não. Se você sabe, repreendeu, o teu irmão é humilde, ele entendeu, abandonou o pecado, você ganhou seu irmão para Jesus. Diga amém aí. Amém. De novo, filho, 16, desculpe. Verso 16, diz assim, ó. Mas, diga mais. Vai depender da humildade da pessoa. Estou falando de pecado. Se não te ouvir, leva, aí sim, leva, não é para sair falando, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. É mais ou menos assim, ó. E não é qualquer pessoa não, tá? É um pastor de confiança, é um obreiro de confiança, é uma obreira de confiança. Você chama e fala, olha, eu estou com uma dificuldade, a minha irmã está em pecado, eu fui até ela para ajudá-la, ela não entendeu nada, ela precisa de ajuda. Aí você leva 2 pessoas como testemunha e diz assim, ó, eu sozinho não consegui te ajudar a sair do pecado, mas eu fui pedir ajudas a 2 pessoas que vai te ajudar também. Aí, verso 17, diz assim, ó, e se não as escutar, dize-o a, cadê você, crente? Dize a igreja. E também, se também não escutar a igreja, considere um gentio publicano. É mais ou menos assim, ó. Você foi, não deu ouvido, chamou testemunhas, não deu ouvido. Aí a Bíblia fala, leva para a igreja. Por quê, pastor? Porque, por exemplo, se esse pecado aqui não tem, graças a Deus, mas eu tenho que falar porque eu sou pastor. Se esse pecado aqui for de um carinha, daqueles bonitinho, bombadinho, cheirosinho, que tem um carrinho financiado, que vai nas igrejas para ficar pegando as menininhas, esse caso acontecer, a gente tem que ir até esse cara e falar, você não é bem-vindo aqui, cara, porque esse lugar aqui não é lugar desse tipo de coisa. Se ele não der ouvido, chama 2 ou 3, dos maiores que tem aqui, ó, Rodolfo, Éder, Ronaldo, Rodrigo, e vai lá trocar uma ideia com o rapaz. Se mesmo assim ele não, a gente pode dizer para a igreja saber que esse cara não presta para privar as meninas da igreja. Diga amém. Amém. E dizer para ele, meu filho, ó, eu vou te falar uma coisa com todo amor e carinho, filhinho, você é uma pessoa não grata aqui nessa igreja. Simples, objetivo.
Pastor, mas Jesus não pode salvar? Pode, se ele quiser. Mas se ele não aceitou a correção de um crente fiel, de 3 crentes fiéis, da igreja, não vai aceitar a correção de Jesus. Diga amém? Amém. Então, é assim que se lida com alguém que pecou. Pastor, quais os danos que o pecado pode causar na vida de um crente? Eu vou citar, não vou colocar na tela para a gente ganhar tempo. Adão pecou, diga amém. Amém. Quando Adão pecou, ele automaticamente se distanciou de Deus e foi se esconder. Quem lembra? Ele pecou, ele tinha comunhão com Deus, amizade com Deus, conversava com Deus, oferecia culto a Deus, ouvia Deus, falava com Deus, olhava para Deus. Pecou! Ele fugiu, se escondeu e ficou distante de Deus. Então o que é que o pecado faz? Qual o dano que o pecado traz? Ele te afasta da presença de Deus. Entendeu agora por que eu estou pregando contra o pecado? Porque eu não quero que nenhum de vocês se afastem de Deus, se afastem da presença de Deus e se escondam de Deus, porque pecaram. O pecado sempre vai te afastar do seu Criador. Segundo, Salmo 51, verso 2, quando Davi pecou e foi orar, ele disse assim: Senhor, eu pequei, purifica-me, lava-me. Por quê, pastor? Porque o pecado suja o homem. O pecado suja a alma do homem, o pecado suja o coração do homem e o pecado suja a honra do homem. A pessoa que foi enganada pelo pecado sente-se sujo, imundo. É por isso que Davi diz: Senhor, lava-me, purifica-me. Davi estava dizendo: eu estou me sentindo imundo, eu estou sujo, eu estou cheio de lama, eu estou cheio de terra, eu estou cheio de sujeira. Parece que tem um ano que eu não tomo banho. Gente, pessoas que vivem na prática do pecado, essas pessoas, elas preferem se isolar porque se sentem muito sujas. Então, segundo dano que o pecado traz, ele suja o crente. Terceiro dano, a Bíblia diz em Juízes capítulo 6 e versículo 1, que o povo de Deus, não era qualquer povo, era o povo de Deus, estava sendo saqueado pelos midianitas. Primeiro, perseguido. Segundo, saqueados. Terceiro, oprimidos. Ao ponto que o povo de Deus, quando os midianitas vinham, eles se escondiam nos montes, nas cavernas, nos lugares altos, com medo dos inimigos. E aí Deus vai dizer o porquê que todas essas coisas ruins estão acontecendo. O Senhor disse: vocês abandonaram a minha palavra, vocês abandonaram a minha presença, vocês se enveredaram pelo próprio caminho de vocês, vocês decidiram viver em pecado, e o pecado me distanciou de vocês, e como eu estou longe de vocês, o inimigo está perto. Está na Bíblia, não vou nem colocar aqui, mas depois você lê. Juízes capítulo 6, versículo 1. Ou seja, por favor, diga isso: o pecado atrai um monte de coisa ruim. Ó, esse povo aqui que eu estou te falando estava na terra da promessa, a terra que emana leite e mel, a terra da bênção. Só que na terra da bênção eles não prosperaram, na terra da bênção eles não cresceram, na terra da bênção eles não acumularam, na terra da bênção eles não foram felizes, na terra da bênção eles não venceram, na terra da bênção eles perderam e estavam vivendo fugitivos. Por quê? Porque quando você peca e decide viver uma vida de pecado, o pecado atrai um monte de coisa ruim. Isso é verdade ou não, gente? Você pode ter certeza. Você pode ter, eu decido pecar. Não vai ficar só aí. O pecado atrai um monte de coisas ruins para a sua vida. Aí depois, você vai ficar olhando para o espelho, chorando, dentro de casa, e vai dizer: por que tudo isso está acontecendo comigo? Pecado.
E não adianta colocar a culpa no pastor, na igreja, na música, no louvor, no som, no calor. Não adianta colocar a culpa na sua família, nos seus amigos. Não adianta não. O pecado atrai coisa ruim para a sua vida. Diga misericórdia. E por último não, né? Porque a gente poderia falar 100 danos que o pecado pode causar. Eu separei aqui só 4 para a gente poder cear. Por último, Juízes 16:31. Sansão era homem de Deus, diga amém. Amém. Forte, diga amém. Amém. Cheio do Espírito Santo, diga amém. Amém. Mas quando pecou, morreu. Porque o pecado mata. Então olhe para cá para que você receba o entendimento dessa verdade. De muitas coisas que eu poderia te falar, primeiro, o pecado te tira da presença do seu Criador. Segundo, o pecado te suja. Terceiro, o pecado atrai coisas ruins. E quarto, o pecado pode te matar. A pergunta que eu te faço é, por que você não quer ouvir uma palavra como essa? Se você abandonar o pecado, todas essas coisas ruins vão bater em retirada da sua vida. Eu escrevi aqui, redobre a sua atenção, olhe para cá. Olhe para cá, por favor. Eu escrevi aqui algumas frases e busquei outras frases de Charles Spurgeon, pai dos pregadores. Olha o que ele disse sobre o pecado. Ele disse assim, ó: se você não morrer para o pecado, você vai morrer pelo pecado. Foi ele que disse. Ele disse também em um dos seus escritos: mate o pecado, ou o pecado vai te matar. Foi ele que disse. Ele também disse: estar em paz com o pecado é estar a caminho do inferno. Ainda disse: pequenos pecados abrem espaço para grandes pecados. Oh meu Deus, eu fico imaginando o que é que se passa pela cabeça de uma pessoa que nesse momento está conversando numa palavra como essa. Que será? Como será a vida dessa pessoa? Veja bem, olhe para cá. Pecados pequenos abrem espaços para grandes pecados. Então toma cuidado com aqueles pecadinhos pequenininhos que você fala, não tem problema, não dá nada, eu administro isso aqui. Esses pecadinhos vai abrindo espaço, vai destruindo tua vida, vai trazendo caos para tua vida estar tão destruída para chamar mais pecado, porque um abismo chama. Charles Spurgeon também disse: não pode haver paz entre você e Cristo se haver paz entre você e o pecado. Impossível. Não dá para ter paz com Cristo se você tem paz com o pecado. Se você está assim com o pecado, não, estamos juntos, está tudo tranquilo aqui. Não estou sentindo nada, para mim está ok, está normal. Não dá para ter paz com Cristo se tiver paz com o pecado. Agora, essas frases foi eu que escrevi. Olhe para cá, por favor. Diz assim, ó: brincar com o pecado é brincar com um leão faminto. O que acontece? Ele te destrói. Ele acaba com você. Não sobra nada. Escrevi também: o pecado é a matéria-prima para a construção de um esconderijo escuro e frio. Por que você não vem para a igreja? Só quer a lista, pastor? Tem uma lista aqui para te dar. Não vem com essa lista não, é pecado. Nem vem com essa lista. Ah, pastor, mas eu tenho reclamações. Nem vem reclamar para mim. Se você está fugindo da igreja, está fugindo de Jesus, está fugindo do propósito da sua vida, biblicamente é pecado. Você pode colocar a culpa na tua filha, no teu filho, no teu marido, em mim, nele, em todo mundo. O problema é pecado. Diga amém.
Também escrevi aqui: o pecado é um veneno que mata lentamente. Também escrevi aqui: não pense no pecado, não fale de pecado e não procure o pecado, porque aí você não vai pecar. Por que as pessoas pecam constantemente e vivem na prática do pecado? Porque fica pensando no pecado, falando no pecado e procurando o pecado. Qual é o resultado disso? Vai pecar. Se você sabe que tem alguma coisa que pode te induzir a algum tipo de pecado, já vira as costas para isso, rápido. Já para de pensar nisso rápido. Já tira isso da tua cabeça rápido. Não aceita ninguém falar sobre isso. Fique longe disso. Se distancie disso. Porque aí você não vai pecar. Mas você fica falando disso, olhando para isso, pensando nisso, vai ser preso nisso. Também escrevi: seja o inimigo do pecado e você será amigo de Deus. Não precisa ser sábio para entender isso. Por último, eu escrevi assim: se você quiser ter uma vida de vitória, comece vencendo o pecado. Você pode aplaudir o Senhor? Pastor, o senhor pode resumir? Posso. Eu estou vendo aqui que o crente aqui do meu lado está bravo já. Acaba logo, senão ele vai embora antes de acabar o culto. Ele não vai suportar. Suporta aí, porque Deus tem cura para a sua vida. Pastor, como se livrar do pecado? Quem aqui quer se livrar de pecado? Eu quero. Ei, como se livrar do pecado? Primeiro, confessando. Confessando, porque quando você confessa, você tira o que está dentro e joga para fora. Sabe, meus irmãos, eu não tenho tempo para ficar falando disso com detalhe, mas os seus maiores problemas físicos são oriundos de problemas invisíveis que habitam dentro de você. Porque o pecado traz tristeza, o pecado traz mágoa, o pecado traz depressão, traz ansiedade, traz um monte de sentimento ruim. O pecado te faz se sentir um lixo. E aí você guarda todas essas coisas ruins, aí começa a adoecer, começa a tudo dar errado, perde a força até para caminhar, para trabalhar, para estudar, procrastina em tudo, abandona, não faz nada e acaba. Tudo que você vai fazer pela metade ou de qualquer jeito, nada é bem feito com excelência, porque você não sente motivação. Coloca o pecado para fora, confessa o pecado, tira tudo de ruim da sua vida e você vai começar a ter uma vida mais leve na presença de Deus. Ei, escute uma coisa. Se você confessar teu pecado, a tua vida vai melhorar no teu trabalho, vai melhorar no teu casamento, vai melhorar no teu namoro, vai melhorar nas suas relações, vai melhorar na igreja, vai melhorar naquilo que você faz. Toda a sua vida será melhorada e leve, porque você jogou para fora tudo que não presta. Ó, o que diz o texto? O texto diz assim, ó: quando o salmista disse, né, no Salmo 32, quando eu escondi o meu pecado, eu fiquei doente, eu fiquei mal, eu fiquei acabado, eu fiquei um pó, eu fiquei para baixo, eu perdi a motivação. Mas quando eu coloquei para fora, eu fiquei feliz, eu fiquei melhor, eu fiquei aliviado, eu comecei a enxergar um outro ponto de vista, eu comecei a respirar o bom ar da misericórdia de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, ó: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Quem é que quer prosperar? Por que tem gente que nunca prospera em nada? Porque não prosperar em tudo é normal, ninguém vai prosperar em tudo, né? Se alguém aqui prosperar em tudo, glória a Deus, é uma bênção, né? Pode ser que você prospere em tudo, mas assim, o normal é que você prospere em umas áreas, em outras você tem um pouco mais de dificuldade. Mas também não prosperar em nada. Tem alguma coisa errada? Em nada? Você não prospera em nada. Seus relacionamentos, sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, sua saúde, sua emoção, nada disso você prospera.
aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Prepara um aleluia. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia de Deus. Então você pega duas pessoas aqui, ó, dois espertões, porque geralmente quem gosta de esconder as coisas é espertão. Aí você coloca o espertão número 1 aqui, vivendo uma vida na prática do pecado. O outro espertão aqui, vivendo uma vida na prática do pecado. Aí o espertão ali diz: eu não abro a boca, eu não coloco para fora, eu estou acostumado com o pecado é meu amigão, nunca prospera. Aí o mesmo pecador, que cometeu talvez até pecados maiores, ele vai, abre a boca, confessa, abandona o pecado, deixa o pecado, aí ele começa a receber a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus vem junto com a graça, e a graça vem junto com bênção, e a bênção vem junto com prosperidade, e a prosperidade vem junto com a saúde, e a saúde vem junto com a alegria. Aí o espertão vai perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu é que você acha que pode enganar todo mundo. Eu não, sou humilde, confesso, deixo e alcanço a misericórdia de Deus. Quem está sendo abençoado, diga amém. Amém. Como se livrar do pecado? Confessando. Como se livrar do pecado? Se arrependendo. Vamos gritar? Não falar, gritar. 1, 2, 3, se arrependendo. 1, 2, 3. Se arrepender. Se arrepender. E se arrepender, gente, não é: ai meu Deus, oh meu pai, eu não queria ter pecado, não. Oh meu Deus, não. Aí amanhã vai pecar de novo. Aí depois de pecar, de novo: ai meu Deus, eu não queria. O senhor sabe, o senhor conhece o meu coração, o senhor sabe que eu sou fraco. Deus olhando. Aí depois, peca de novo. Oh meu Deus, eu estou aqui de novo pela 38ª, 9ª vez, falando que o senhor conhece o meu coração. Isso não é arrependimento não, gente. Isso é choramingar. Arrependimento é sentir a dor do pecado que cometeu e abandonar ele de vez. Abandonar. Arrependimento é sentir dor pelo que fez e abandonar e dizer: eu não quero isso para a minha vida mais não. Eu não quero isso para a minha vida. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se, é palavra para você, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu mesmo vou mudar a história dele, vou sarar a terra dele, vou curar as feridas dele, vou abençoar ele, vou mudar a história dele, porque ele se arrependeu de verdade. Diga amém. Amém. Terceiro, como se livrar do pecado? Salmo 119, verso 11. Escondi. E quem lê Bíblia já sabe. A tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Crente que é afundado na Bíblia não fica pecando o mesmo pecado sempre não, gente. Eu duvido que se você fizer um propósito de ler a Bíblia todo dia, você vai ficar pecando. Porque você sabe que você vai ter que ler a Bíblia daqui a pouco, você não vai querer pecar. Aí quando você lê a Bíblia vai te incentivar a fugir do pecado, vai te alimentar. E crente alimentado com Bíblia não fica correndo atrás de pecado. Então o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que está dizendo? Ele não está dizendo assim, ó, eu sou camuflado, eu sou protegido, tem aqui um campo magnético invisível que o pecado não me toca. Não, ele está falando assim, ó, eu vou andar em lugares que dá para pecar, mas não vou pecar. Dentro de mim tem a palavra. Eu vou conversar com pessoas que são potencial pecado, mas eu não vou pecar, porque dentro de mim tem a palavra. Eu terei condições de cometer o pecado, mas não vou cometer, porque dentro de mim tem a palavra. A pergunta que eu tenho para você é: a palavra está aí dentro? A palavra está aí dentro? Tem palavra de Deus aí? Quem aqui tem uma palavra de Deus? Quem tem? Quem recebeu uma palavra? Quem aqui um dia Deus já disse: eu vou te levantar, vou te usar, vou te salvar, vou te abençoar? Você tem essa palavra? Use essa palavra para combater o pecado em nome de Jesus. Aleluia. Por último, pastor, como eu posso me livrar do pecado? Jesus disse, Mateus 26,
e 41. Orai, por favor, diga, orai e vigiai. Mais uma vez, orai e vigiai. Mais uma vez, orai e vigiai. Um crente que ora e vigia. Olha, irmão, ele vê o pecado de longe, e de longe já dá o grito, vai embora! Ele percebe os mínimos toques sutis do pecado e repreende em nome de Jesus. Por quê? Quando você ora, você está falando diretamente com Deus. Em outras palavras, quem que gosta de conversar? Tem um amigo que gosta de conversar mais que a boca. Quem aqui tem uma amiga que tem 2 línguas na boca? Deixa eu ver. Sabe por que você conversa tanto com essa amiga aí e com esse amigo aí? Porque você ama ele, entende? E você passa tempo conversando com ele porque você gosta dele. Mesma coisa com Deus. Se você passa muito tempo orando, buscando a face do Senhor em oração, conversando com ele, você está dizendo, eu gosto de você, eu gosto do Senhor, e não há nada nesse mundo que possa tomar o prazer que eu tenho de estar na tua presença em oração, em jejum, em consagração, em leitura da palavra, frequentando a igreja, dando glória a Deus e aleluia, sentindo a presença, tomando a santa ceia, sendo fiel. Não há nada melhor do que isso, orando e vigiando. Diga amém. Pequei. E agora, pastor? Pequei. Tem que ver isso. E agora o que é que eu faço, pastor? Pastor, eu estou vivendo na prática do pecado. Eu não só pequei. O pecado virou meu melhor amigo. Eu não só pequei, mas como eu continuo pecando. E agora o que é que eu faço, Senhor? Texto bíblico para você. 1 João, capítulo 2, versículo 1, o texto que nós lemos. Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, se você não der um aleluia, tá mal o negócio aí. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado chamado Jesus. Primeiro, se você pecou e está vivendo na prática do pecado, a palavra que eu tenho para a sua vida é: isso não é o ponto final, isso não é o fim do túnel, isso não é o final. Jesus é teu advogado, ele vai te ajudar, ele vai te ajudar, ele vai te ajudar, ele vai te ajudar, ele está contigo para advogar uma causa favorável ao teu respeito. Por quê, pastor? Porque ele derramando o seu sangue, o sangue dele é poderoso para purificar você dos seus pecados. E quando você se arrepende, confessa para ele como seu advogado vai dizer assim, ó, é réu, errou, mas confessou, e existe uma lei escrita dizendo que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aí o juiz fala, diante da palavra desse advogado, eu não posso te condenar. A palavra que eu tenho para você que está vivendo na prática do pecado, ainda não é o final. Deus pode mudar a tua situação ainda. Segundo, pastor, pequei. O que é que eu faço? 1 João, capítulo de número 1, versículo 7. Olha o que o texto diz assim, ó. Se andarmos na luz, por favor, diga assim, se eu andar na luz, como Deus na luz está. Você sabe o que luz é essa? É a igreja. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Então, você que pecou, e possa ser que está vivendo na prática do pecado, olhe a palavra de Deus para a sua vida. Se você andar na luz, a igreja, como Deus na luz está, na igreja, e tiver comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Não entendi? Vai entender agora. A convivência entre os irmãos vai atrair a comunhão. E a comunhão e a união agrada a Deus.
E o amor que o seu irmão transborda na sua vida, orando por você, te ajudando, te aconselhando, pregando para você, botando a mão na tua cabeça, repreendendo todo o mal. Essa união na igreja vai purificando você do pecado, ao ponto que você vai ficar com vergonha do pecado e vai dizer: eu quero ser igual ao meu irmão que não vive na prática do pecado. Qual é a palavra, pastor? A palavra é: pecou ou está na prática do pecado, não saia da igreja. Quem tem que sair da igreja é o pecado. O crente, o homem, a mulher fica na igreja, vivendo com a igreja, em comunhão com a igreja. Eu tenho a palavra de Deus como pastor dessa igreja, como seu pastor. Você nunca será abandonado por causa do pecado ou da prática do pecado, mas sempre você será confrontado, curado, sarado, amparado, cuidado, pastoreado, mas você não sai da igreja. Quem vai sair vai ser o pecado. Quem pode levantar a mão para dar glória ao nome de Jesus? Quem pode liberar a palavra de adoração a Jesus? Jesus não abre mão de você. Terceiro e último: pequei, estou na prática do pecado, o que eu faço? Davi, quando pecou, escreveu o Salmo 51, e no seu salmo, ele passou o salmo todo confessando o pecado e pedindo a ajuda de Deus. No verso 11, Davi vai falar assim: Senhor, eu vou te pedir uma coisa, não retire de mim o teu Espírito Santo. E o que eu tenho a ver com isso, pastor? Muito. Se você está passando por esse problema, se aproxime do Espírito Santo. Olha o nome dele: Espírito. Espírito. O pecado é santo, irmão? Não, mas o Espírito é santo. Quando você se aproxima do Espírito Santo e busca uma comunhão verdadeira, você está dizendo assim: me dá o que o Senhor é como essência para dentro de mim, para eu parar de pecar. Resumo: primeiro, não é o ponto final, não saia da igreja e busque o Espírito Santo todos os dias, e você será uma bênção na mão de Deus. O pecado vai sair da tua vida, o pecado vai bater em retirada, você estará de pé na presença de Deus. O diabo não vai poder te acusar mais, porque o diabo só pode te acusar pelo que você já fez, pelo que ficou para trás, pelo que já passou. Mas quando o crente dobra os joelhos na presença de Deus e pede misericórdia, o que ficou para trás não pode ser mais usado daqui para frente, porque existe uma palavra liberada para a sua vida. Se você confessa, deixa, abandona, alcança misericórdia, ei, você não vai sair daqui pesado, você não vai sair daqui triste, você não vai sair daqui condenado, você vai sair daqui leve, você vai sair daqui de cabeça erguida, porque se Deus te chamou aqui para ouvir essa palavra, é porque o perdão já foi liberado do céu para a tua vida. Quem recebe esse perdão, adora minha filha, adora meu filho, levante a tua mão lá no terceiro andar, libere uma palavra de louvor, agradeça a Deus que é rico em misericórdia. Quem pode adorar o nome de Jesus? Quem pode adorar o nome de Jesus? O Senhor Jesus te perdoa, o Senhor Jesus te abraça, o Senhor Jesus te traz para perto dele. O Senhor Jesus estende as mãos para te levantar do pó. O Senhor Jesus te coloca de pé hoje aqui. Você vai parar de andar escondido. Você vai voltar a andar de cabeça erguida. Adore o nome de Jesus.